tudo se fez novo. Mas como é que esse tudo se fez novo? Jesus vai falar lá em 5,17, né? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Como é que ele acontece na nossa vida? E quando a gente olha para esses dois versículos que eu li agora, a gente vai descobrir que o tudo novo começa com uma nova motivação. Deus começa a trabalhar na nossa vida de tal maneira que a nossa motivação, aquilo que nos impulsiona, começa a ser transformado na nossa vida. Quer ver uma coisa? O que motiva você? O que motiva você? Então, algumas pessoas que são, vamos dizer assim, gostam de metas, não é? Vão dizer, olha, uma meta me motiva, né? Um desafio me motiva. O que motiva você? Às vezes uma expressão de carinho. Se você é uma pessoa mais sentimental, você vai dizer, uma expressão de carinho me motiva, não é? O que motiva você? Às vezes, por exemplo, a beleza, né? O estético motiva você. Então você é aquela pessoa que chega aqui na igreja e está dizendo assim, esse vaso podia estar 5 centímetros mais para a direita, ficaria melhor, não é? Tem uns que são assim, viu? Minha mulher é assim, não é? Ela diz, um pouquinho mais para lá, a gente passa assim, o quadro está torto, arruma aqui e tal. Então é assim, não é? Então o que motiva você? O que impulsiona a sua vida? E aí Paulo vai dizer para a gente o seguinte, olha, na minha vida aconteceram algumas coisas, na minha experiência com Deus, que fez com que a minha motivação fosse transformada. Não é que a gente vai perder essa capacidade ou esse desejo de alcançar metas ou essas características que são inatas, a gente nasceu com elas, mas é que Deus vai acrescentar algumas motivações novas sobre a nossa vida. E ele vai dizer aqui que existem 2 motivações que impulsionam a vida de um cristão, que fazem com que ele persiga a sua vida de fé, que ele queira ser servo do Senhor. E a primeira motivação é o temor do Senhor. Ele diz assim, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, e aí ele vai dizer, procuramos persuadir os homens, eu sou um evangelista porque eu conheci o temor do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Porque isso era uma grande motivação no coração de Paulo. E aí a gente tem que voltar para a história de Paulo. Olha só, Paulo, ele era um fariseu de um alto escalão dentro da seita dos fariseus. E quando surgiu aquilo que eles acreditavam ser uma seita, né, que era o cristianismo, eles entenderam, os fariseus, que tinham que perseguir o cristianismo para acabar com o cristianismo. Tinha que matar esse povo, porque esse povo estava destruindo a fé judaica. E ele acreditava nisso piamente. Ele estava investido de uma santa comissão, matar esse povo que está distorcendo o verdadeiro judaísmo. Era esse o sentimento dele. E aí ele está com cartas na mão, indo para a cidade de Damasco, porque ele já tinha feito uma grande perseguição na região da Judéia ali, e no entorno ali, e ele agora estava indo para as congregações mais distantes, as sinagogas que estavam lá em Damasco, e ele estava com as cartas de apresentação dizendo, ó, recebam esse homem e sejam o serviço de informação deles, para que eles possam arrastar, e essa palavra arrastar era uma palavra literal, levar na marra, tá? Esse povo para ser julgado lá em Jerusalém, porque lá em Damasco eles não podiam ser julgados, então eles iam quase que raptar essa gente. E no caminho de Damasco, ele tem um encontro, ele tem uma visão, e nessa visão aparece Jesus para ele, e é algo tão tremendo, tão impressionante, que ele não consegue se sustentar na montadura dele, no animal que estava levando na viagem, e ele cai no chão.
É tão impressionante o brilho da luz de Jesus, que os seus olhos não conseguem enxergar mais, ele fica temporariamente cego. Ele sabe que aquilo que aconteceu com ele não foi um ataque psicótico, porque as pessoas não viram a luz, mas todos ouviram os sons daquela revelação. Algo extraordinário aconteceu e todo mundo sabia que algo extraordinário tinha acontecido. E quando ele chega e diz assim: quem és tu? E olha só a resposta: eu sou o Cristo a quem tu persegues. E naquela hora, veio no coração de Paulo o temor do Senhor. Eu creio que Paulo entendia o temor a Deus. Ele até acreditava que por temer a Deus ele tinha que perseguir os cristãos. Mas naquele dia, a amplitude do sentido do temor a Deus cresceu. E ele entendeu que temer a Deus era temer a Jesus, o Senhor, que lhe apareceu no caminho de Damasco. E a partir desse momento, o temor a esse Senhor, que lhe apareceu no caminho de Damasco, começa a mover a sua vida. Ele se torna um missionário, um evangelista, porque o temor do Senhor se aplicou no coração dele. O que Paulo está dizendo para a gente é uma coisa tremenda. Muitos de nós conhecemos a palavra de Deus desde muito tempo. Quantos aqui nasceram num lar cristão? Levanta a mão, quero ver aqui. Olha aí, quantos de nós, não é verdade? Quantos já conheciam a história do Natal desde pequenininho? Levanta a mão aqui. É isso. Conheciam a história da cruz, da crucificação, da ressurreição, da Páscoa? Levanta a mão. Vou dizer assim, até acreditavam nisso como uma história religiosa. Levanta a mão. Sabe, mas houve um dia na vida de vocês em que tudo isso mudou. E passou a ser uma grande motivação na tua vida. E o que aconteceu foi que essas coisas que eram uma história, essas coisas que faziam parte de uma tradição, essas coisas que faziam parte de um contexto religioso, começaram a ter um novo significado para vocês. E quando esse novo significado vem, a gente começa a temer a Deus, a respeitar Deus de uma maneira diferente, a respeitar Jesus de uma maneira diferente, a buscar viver essa vida cristã que Ele nos ensina, porque o nosso encontro com Jesus suscitou em nós algo novo, um temor novo. A gente não está morrendo de medo do chicote por causa do pecado, mas a gente está constrangido diante do pecado por causa do temor do Senhor. A gente sabe que Jesus está vivo, que Ele está presente, e que quando a gente está em luta com Ele, de alguma maneira nós o ferimos, e aí sabemos que existem consequências, e esse temor do Senhor se torna a nossa motivação. Paulo diz assim: olha, porque eu tive aquele encontro, e foi uma coisa tão séria, que eu não consigo parar de falar para as pessoas a respeito de Jesus, e eu vou tentar persuadir pessoas para conhecer Jesus. Essa semana eu tive um privilégio muito grande. Nós temos aqui, membro da nossa igreja, uma família muito querida, e que o pai dessa família é o coronel Gerson Rolim, que é o comandante do 20º Batalhão de Infantaria Blindada aqui do Paraná. E esse batalhão fez um aniversário de 75 anos essa semana. E ele me convidou para pregar num culto do aniversário dos 75 anos do Batalhão de Infantaria Blindada do Paraná.
Eu confesso, agora eu tenho que confessar o meu pecado, né? Eu pensei que ia ser uma solenidade formal, né? Que ia ter lá, como estava sendo no batalhão, que ia ter um grupo lá, não muito grande, porque isso não pode ser imposto para ninguém, e aquela coisa toda. E eu fui lá para aquela solenidade. Quando eu chego lá, gente, que coisa tremenda. Passei um frio como nunca, porque estava frio, né? E eu pensei, vai ser um salão pequeno lá e tal, etc. No ar livre, mais de 1000 pessoas naquele lugar. Quase que o batalhão dele tem 800 pessoas, 800 pessoas que estão servindo naquele local. 800 pessoas, mais as namoradas, o pai, a mãe, os convidados dos soldados ali, aquele lugar assim no pátio cheio, iluminação levantada, som, o povo aqui da igreja fazendo louvor, os filhos dele dirigindo a música, e de repente a gente vai lá e ele assim numa ansiedade para que a palavra de Deus seja pregada. Ele começou a dizer assim: olha pastor, a gente tem aqui um núcleo que funciona com devocional todo dia de manhã, a gente tem aqui 2 cultos na semana, a 1h da tarde, nós temos aqui células. Eu falei, tem célula aqui, porque a gente trabalha com prevenção de drogas, mas só tem pastor que faz prevenção de drogas, então toda célula, todo o grupo de prevenção é um pastor que está fazendo célula aqui, e a gente já tem não sei quantas células e tal, e a gente está orando para que Deus dê uma colheita. Eu falei, aleluia, que coisa linda. Aí chegou o momento do apelo, gente, mas olha, mais de uma centena de jovens ali atendendo o apelo, uma coisa linda, 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 linda. O que é que nos motiva? Um dia aconteceu algo tremendo na nossa vida, e a gente sabe que esse algo tremendo é verdadeiro, é real. A gente tem uma marca dentro da gente, e a gente teme ao Deus vivo que se revela para nós, e essa é a nossa motivação. Mas Paulo acrescenta no verso 14, um segundo aspecto dessa motivação, eu acho tremendo, e ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E eu acho tremendo isso, porque os fariseus criam na ressurreição, mas eles acreditavam na ressurreição do último dia. No último dia, no dia do juízo, então vai haver a ressurreição. Nós também cremos na ressurreição e sabemos que no último dia vai haver a ressurreição. Por isso, para eles era difícil de entender Jesus ter ressuscitado ao 3º dia. Não, eu creio em ressurreição, mas a ressurreição do último dia. E de repente ele está ali no caminho de Damasco, ele que é o perseguidor da igreja, e aí ele tem um encontro com Jesus, e ele diz: quem é você? Que eu não conheço você. Ele disse: eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Ele perseguia Jesus, e Jesus é o Cristo, o Messias de Deus, e você está perseguindo o Messias de Deus. E aí ele fica pensando em tudo isso, ele passa alguns dias sem poder enxergar, e a Bíblia diz que esses dias em que ele não estava podendo enxergar, foram dias de angústia no coração de Paulo. Paulo estava pensando: o que aconteceu comigo? Que loucura foi essa? Como é que funciona tudo que eu acredito até hoje? E muitas de nós, quando passamos por um processo de conversão, a gente entra nesse tempo de angústia. Mas como é que funciona? Eu acreditava assim, aconteceu desse jeito, e agora? Como é que cabe tudo isso na minha cabeça? E de repente aparece um homem, bate na porta em que ele está hospedado, e aí ele diz: como é que você me descobriu aqui? Ele diz assim: eu recebi uma revelação de Deus, Jesus me mandou aqui, aquele Jesus que você encontrou lá no caminho de Damasco.
É interessante, a revelação foi tão clara que dá o endereço, vai pegar a rua direita, está lá o endereço. Tremendo, negócio assim, inconcebível. E aí chega lá Ananias, para conversar com Paulo, diz assim: Jesus me mandou aqui. E eu acho que Ananias vai dizer para Paulo o que ele sentiu, porque Lucas escreve isso no livro de Atos. E ele diz assim: eu não queria vir aqui não. Queria vir aqui não, porque a tua fama é complicada, você é perseguidor da igreja. Eu achei que vir aqui era muito perigoso. Não acreditei nesse negócio que você se converteu no caminho de Damasco, não. De jeito nenhum. Isso podia ser uma enganação para prender os nossos irmãos aqui. Mas eu vim aqui porque aquele Jesus que você encontrou lá me mandou vir aqui e me deu o endereço. E ele me mandou fazer duas coisas: orar por você para que você volte a enxergar, e te dar uma palavra de que ele te constituiu como apóstolo. A palavra apóstolo é procurador, se a gente fosse traduzir literalmente, de Jesus entre os gentios. Eu fico imaginando Paulo recebendo aquela mensagem e dizendo: não estou entendendo mais nada, não consigo compreender o que está acontecendo. Como eu, um perseguidor da igreja, posso ser amado a ponto desse Cristo que morreu por mim na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, se importar comigo, perseguidor da igreja, e me mandar um profeta na minha casa para falar comigo? E aí esse homem ora por Paulo e esse homem começa a enxergar. E é tão interessante, porque a Bíblia fala que escamas caíram dos olhos de Paulo. Eu não consigo entender o que seria isso, mas eu entendo que algo físico aconteceu, e ele podia ver que caiu alguma coisa, como uma marca. Deus está se manifestando nesse lugar, está acontecendo algo aqui, é real, é concreto, né? Acho que Paulo era daqueles assim que precisava apalpar, e que é isso que caiu dos meus olhos? E aí ele diz assim: agora eu te constituí como meu apóstolo, meu procurador, estou te dando a minha autoridade. Eu, perseguidor da igreja, tem alguma coisa errada. Aí ele vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. Agora pensa na tua história. Como o amor de Cristo constrangeu você? Às vezes a gente olha para isso, né, e diz assim: Deus mandou Ananias na casa de Paulo. Quantas vezes Deus mandou pessoas na tua casa para te abençoar e para anunciar a graça de Deus? Quantas vezes Ele te encontrou no meio do caminho para fazer isso? Quantas vezes Ele deixou marcas na tua história, físicas, marcas concretas de que Ele ama você? Sabe, existe uma grande motivação no coração de um servo de Deus, e essa motivação é o amor de Jesus. E o interessante é que eu creio que Paulo, ele começou a evoluir no seu pensamento. Ele parou para pensar nas marcas mais próximas, não é? A visitação, Ananias chegando, a cura, o comissionamento. Mas eu creio que depois, à medida que ele foi estudando a palavra de Deus, ele começou a perceber o amor de Jesus numa amplitude ainda maior do que simplesmente as coisas que estavam à sua volta. E ele começou a entender a obra da salvação, que o Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós, que o Deus Todo-Poderoso,
que não tinha pecado, se fez pecado, ou seja, recebeu na cruz o pecado de toda a humanidade, e isso vai estar aqui no capítulo 5. Muitos estudiosos dizem que Jesus não morreu nem por asfixia, que era o comum de acontecer na crucificação, nem por perda de sangue, que também era comum acontecer numa crucificação, mas que Jesus tenha morrido pelos sintomas, vários estudiosos dizem, porque o seu coração explodiu. E sabe o que eu acredito? Que naquela hora que todos os pecados da humanidade foram lançados sobre Jesus, e Ele se fez pecado por nós, foi algo tão intenso, fisicamente falando, espiritualmente falando, que Ele só pôde gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Porque era tempo de trevas, e o coração dele explodiu. Que Deus é esse? E aí eu creio que Paulo foi crescendo na sua percepção e dizendo: não parou aí o amor que nos constrange, pois Jesus, entre a morte e a ressurreição, desceu ao Hades, o lugar que a gente chama de inferno, e ficou lá por minha causa. E no terceiro dia ele ressuscitou e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? É interessante que há ecos desse sentimento de Paulo em outros trechos da Bíblia, onde ele diz assim: olha, eu fui amado, o pior dos pecadores. Ele vai dizer: eu sou o pior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Porque lá dentro dele, ele não conseguia entender como Deus podia amar um cara como Paulo, como ele mesmo. E às vezes eu escuto o testemunho de tanta gente contando a história de transformação da sua vida, e uma das coisas tremendas é essa: como Jesus podia me amar tanto para ir me buscar naquela condição em que eu estava, do jeito que eu era, do jeito que estava acontecendo as coisas na minha vida. E sabe, essas duas coisas, temor do Senhor e amor do Senhor, elas se misturam o tempo todo no nosso coração. O amor do Senhor nos constrange, e o temor do Senhor nos coloca em linha, para a gente viver a graça de Deus cada dia. E essas são as nossas grandes motivações. Quando o temor do Senhor se esfria em nós, nós nos tornamos abertos ao pecado. E quando o amor ao Senhor se esfria em nós, nós abandonamos a comunhão. Mas quando o temor do Senhor está ativo na nossa alma, a gente leva a sério a santificação. E quando o amor ao Senhor está forte, nós desejamos a comunhão. E há um memorial que Jesus instituiu, que tem o propósito de reavivar o temor e o amor. É isso que a gente vai participar daqui a pouquinho aqui. Por que isso? Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, que antes da gente tomar desse pão e desse vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus, que foram entregues por nós, a gente tem que reconhecer a presença do Senhor entre nós, e reconhecer a santidade do Senhor entre nós. Por isso ele vai dizer: antes de você comer do pão e de beber do vinho, examine-se a si mesmo. E o examinar-se a si mesmo não era no propósito de que você dissesse: bom, então não vou comer porque eu não estou preparado. Não, era para dizer: Senhor, me perdoa porque eu não estou preparado, mas eu quero estar preparado. Eu quero que o Senhor comece de novo essa obra de transformação. E ele vai dizer assim: olha, porque falta esse temor do Senhor, muitos estão doentes.
Esse é um texto complicado de explicar, não é? Eles estão doentes, e eu acho que Paulo não estava falando de doença emocional só assim, não, estava falando de doença física. E já há muitos que dormem, que a doença evoluiu e morreu. Porque o temor do Senhor é saúde para a nossa vida. É isso que Paulo está ensinando. Mas ele também vai dizer que a gente vai participar desse memorial até que ele venha, anunciando a sua morte e a sua salvação, como uma expressão de amor. E é interessante que esse memorial, ele tem nomes diferentes nas Escrituras, e um deles é Eucaristia. Já ouviu falar da Eucaristia, não é? E que tem muito a ver com essa adoração em comunhão, onde eu celebro essa comunhão em adoração. Por isso há duas grandes motivações para a gente tomar a ceia do Senhor aqui hoje: o temor do Senhor e o amor de Deus. E hoje a minha oração é que o Espírito de Deus te ajude a reavivar o temor do Senhor na tua vida, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. A gente começa a organizar a nossa vida pelos valores que Deus nos deu, porque tememos a Deus, Ele está presente. Mas buscamos a comunhão e a força para viver essa organização, porque o amor do Senhor nos constrange. Nessa manhã eu queria pedir a ajuda dos diáconos para celebrarmos a ceia do Senhor com temor e amor, como santa motivação para viver a nossa fé. Há coisas que eu preciso de temer a Deus. Às vezes a gente não coloca em ordem a vida porque a gente acha que não tem consequências. E aí o temor do Senhor nos mostra grandes consequências. E a gente começa a enxergar. Agora, há coisas que a gente vai ter que praticar na nossa vida, não por causa das consequências, mas simplesmente porque a gente ama Jesus, porque Ele nos amou primeiro e nos constrangeu com seu amor. Aleluia.